Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito ainda no canal, inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre o seguinte tema: os apóstolos dos últimos tempos, segundo aquilo que Nossa Senhora revelou ao Padre Gubi. E vamos fazer um breve comentário também sobre aquilo que escreve São Luís Maria Guione Monfort em seu tratado da verdadeira devoção, onde São Luís também fala desse assunto dos apóstolos dos últimos tempos. Você que está em sua casa, pega aí a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Enquanto você pega a sua Bíblia, nós fazemos uma breve oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Então o apóstolo São Paulo fala assim: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, beije sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Então Nossa Senhora revela ao Padre Gubi, né, fazendo um texto, aqui tem um grande texto sobre o apóstolo do último tempo. Não vou poder ler para você, porque é muito extenso, mas você já sabe desse livrinho da capa azul do Padre Gubi, onde Nossa Senhora faz muitas revelações muito profundas sobre coisas que podem te ajudar a entender o que está acontecendo atualmente no nosso mundo. E Nossa Senhora aqui, acabei encontrando que ela faz o comentário, o Padre Gubi faz o comentário, né, ali por mensagens interiores à Virgem Maria. E como texto extenso, vou ler só um pedaço para a gente estar fazendo um comentário, para a gente estar fazendo uma reflexão sobre esse comentário que diz assim: depois de quase 2000 anos, desde o primeiro anúncio do Evangelho, a humanidade voltou a ser pagã. Eu sou a mãe da segunda evangelização. E a minha tarefa é formar apóstolo da segunda evangelização. Neste ano, eu vos formei com particular cuidado através do dom da minha palavra, para seres apóstolo dos últimos tempos. Apóstolo dos últimos tempos, porque deveis anunciar a todos, até os extremos confins da terra, o Evangelho de Jesus neste dia de grande apostasia. Difundir no meio das grandes trevas que descerem sobre o mundo a luz de Cristo e da sua divindade. Então imagine, Nossa Senhora está falando que naquele tempo já havia uma grande apostasia, já havia um grande abandono da fé. O que dizer, meu irmão e minha irmã, de hoje? O que dizer hoje da nossa igreja, da nossa comunidade? O que dizer do nosso meio cristão, católico, tão paganizado? As pessoas estão tão paganizadas. As pessoas não querem mais ouvir a verdade da salvação, do Evangelho, não quer mais a renúncia do pecado, querem paganizar a igreja. E esses tipos de pessoas, ela não abandona a igreja para viver o seu paganismo. Ela quer viver seu paganismo dentro da igreja, e ela quer que a igreja se paganize junto com a mentalidade vão mudando a dela. E aqueles que não aderem a esse pensamento é uma pessoa fanática, é uma pessoa extremamente radical, é uma pessoa totalmente fora da casinha. Não. Nossa Senhora que está aqui alertando sobre essa apostasia. Porque o que estamos vivendo hoje sempre fomos alertados. Mas a palavra do Senhor fala em Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, que fala assim: serei odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Persevere na verdade, persevere no Evangelho, persevere na busca da sua salvação,
porque o Senhor também já havia alertado em seu evangelho. Nossa Senhora continua alertando aqui, e os alertas estão por toda parte na Sagrada Escritura, no ensinamento da igreja, nos santos que viveram, que passaremos por tribulações. Dando continuidade. O apóstolo dos últimos tempos, porque deveis dar a todos a própria vida de Deus por meio da graça que vos foi comunicada por meio do sacramento, dos quais sois ministro. Assim difundiu o perfume da pureza e da santidade nesse tempo de grande perversão. Então aqui é importante falar que as mensagens de Nossa Senhora, o Padre Gubi, Nossa Senhora relata uma expressão chamada os filhos prediletos. Esses filhos prediletos são os sacerdotes. Porém, essas profecias são de grande valia para todo público cristão católico batizado. Nossa Senhora fala por meio de um sacerdote, especialmente o sacerdote. Por que especialmente aos sacerdotes? Porque são aqueles que ficam à frente. São aqueles que têm a responsabilidade de guiar o rebanho. E Santa Faustina vai dizer que grande desgraça é um mau sacerdote. Santo Antônio Maria Claret vai dizer assim, Santo Antônio Maria Claret, que o mau sacerdote é a consequência de um castigo de Deus na humanidade. Então Santo Antônio Maria Claret e Santa Faustina, esses santos da igreja. E Nossa Senhora fala aqui dos apóstolos do último tempo, e essas mensagens são direcionadas para os seus filhos prediletos, mas temos também bons sacerdotes. E ela fala assim, porque deveis dar toda a própria vida de Deus por meio da graça que foi comunicada por meio do sacramento. Por que mão nós recebemos o sacramento? Pelas mãos sacerdotais. E hoje, nesse tempo que vivemos, as pessoas não valorizam mais o sacramento. É comum hoje se ver pessoas que já não querem se batizar. Ou o paganismo, ele está tão profundo na cabeça das pessoas que tem pessoas que falam assim, eu já testemunhei, quando meu filho crescer, ele decide se ele quer se batizar ou não. Isso é um paganismo? Isso é uma loucura. Por que não deixa quando seu filho crescer, decide se ele quer estudar ou não? Por que não deixa para quando o filho crescer, ele decidir se ele vai escovar o dente ou não, se ele vai tomar banho ou não? Veja, para as necessidades corporais, para as necessidades do corpo, da saúde física, nós já sabemos porque é bom para uma criança, sem que ela tome decisão, porque sabemos que ela não tem a mentalidade para tomar aquela decisão. Para coisas espirituais, para a salvação, que é mais importante que as coisas carnais ou materiais, deixam-se as crianças ao bom ao prazer. Isso é prova de um paganismo que vivemos. Isso é só um dos exemplos. Batismo, crisma, que é a confirmação, a primeira Eucaristia. Quantas pessoas que moram junto há anos e não recebem o sacramento do matrimônio? O que faz uma pessoa levar isso? Ela não acredita mais na existência do inferno. Ah, mas coisa do inferno, Deus é misericórdia, mas é você. É a pessoa que se decide a viver daquela maneira, ela sabe. Então se uma pessoa chega para ela e fala assim, você coloca sua salvação em risco vivendo dessa maneira. E olha que eu estou sendo cauteloso com a palavra, que o catecismo na Igreja Católica, parágrafo 1038, vai dizer que a pessoa que morre em estado de pecado mortal, sem arrependimento, obviamente o catecismo não toca nisso, mas obviamente o arrependimento contrito livra da condenação eterna, a pessoa desce imediatamente ao inferno. Os santos falam isso. A Sagrada Escritura relata isso. Então não é uma coisa da cabeça humana, mas as pessoas não acreditam na verdade. Então, hoje desprezam os sacramentos, e Nossa Senhora está falando sobre os apóstolos dos últimos tempos, que vai anunciar essa verdade. Já que muitos que têm um microfone, que têm autoridade, que fica de frente ao rebanho hoje, paganizam o Evangelho de Cristo. Então Nossa Senhora continua dizendo, os apóstolos do último tempo, porque sois chamados a levar o orvalho do amor, a misericórdia de Jesus ao mundo que se tornou árido por causa da incapacidade de amar e cada vez mais ameaçado pelo ódio, pela violência e pela guerra. Apóstolo dos últimos tempos, porque deveis anunciar o retorno já próximo de Jesus na glória,
que introduzirá a humanidade nos tempos novos, em que se verá finalmente um novo céu e uma nova terra. Proclamai a todos seu já próximo retorno. Maranata, vinde Senhor Jesus. Então Nossa Senhora aqui coloca uma sequência de motivos pelo qual se estabelece esses apóstolos do último tempo. Justamente São Luís, aquele santo inteiramente mariano, ele coloca lá que nos finais do tempo haverão de surgir os apóstolos dos últimos tempos. Eles brandarão com a mão direita carregando o crucifixo, à esquerda o santo rosário, te terão ódio ao pecado. Esses apóstolos é um ódio ao pecado. Então não tem esse negócio, porque todo mundo peca, eu vou pecar, mas que todo mundo tem pecado. Olhe, a Sagrada Escritura não se contradiz. Ela fala em 1 João capítulo 3, versículo 8, aquele que diz não ter pecado é um mentiroso. Todos nós temos pecado. Nós herdamos essa desordem natural, essa concupiscência do pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas 1 João capítulo 3, versículo 8 diz, quem peca é do demônio. E Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Ora, se quem diz não ter pecado é um mentiroso, então todos temos pecado. Logo a Sagrada Escritura está dizendo que todos nós somos demônio? De jeito nenhum, a Sagrada Escritura não se contradiz. Aqui a gente entra no campo do pecado venial e do pecado mortal. O pecado venial, a Bíblia fala que o justo chega a pecar 7 vezes ao dia. Mas o pecado mortal é uma opção da pessoa. E ainda que a pessoa caia no pecado mortal, ela tem o sacramento da confissão, ela tem o sacramento da penitência para reparar seus erros. Confessa, faz a penitência e é lavado pelo sangue de Jesus e volta a lutar. Então assim, não é questão de cair, é questão de escolha de vida. E essa escolha de vida que é diabólica, como diz Santa Teresa d'Ávila, mística espanhola do século XVI, ela vai dizer que o perseverar no pecado mortal é diabólico. Santa Teresa d'Ávila vai falar, ou Santa Teresa de Jesus para alguns. Então São Luís Maria Guilhom Monfort vai falar que os apóstolos do último tempo terão um ódio ao pecado, uma renúncia ao pecado. São pessoas que vão fazer milagres, são pessoas que vão fazer prodígios, são pessoas que brandarão, terão autoridade espiritual. E aqui eu encontro também por meio de Padre Gubi. Então, essas profecias, elas se cumprirão, elas estão se cumprindo. Deus está levantando profeta, Deus está levantando os seus escolhidos. E Nossa Senhora ela ficou nessa responsabilidade, como também denota São Luís no seu devido tratado da verdadeira devoção. Nossa Senhora ela vai levantar uma geração que pagará o preço, que não vai se desculpar pela sociedade, que não vai colocar a culpa na sociedade, no sistema, no tempo, nas coisas, na pessoa, não. Ainda há pessoas nesse mundo, segundo a profecia, e ainda haverá mais pessoas que terão desejo de pagar o preço, de correr atrás, de nunca desistir, de buscar ser fiel das pequenas às grandes coisas. Estes serão os apóstolos dos últimos tempos, que viverão o sacramento, terão uma vida de confissão ativa, a busca da Eucaristia frequente no máximo que puder, valorizarão a penitência, terão o desprendimento das coisas do mundo, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo. Os apóstolos do último tempo não terão a conformidade, uma união, um apego com as coisas do mundo, como fala Nossa Senhora. São Luís fala de Nossa Senhora ali no tratado também, inclusive nós vemos aquele que é escravo dela ver nos exercícios do tratado. É isso que Nossa Senhora quer preparar de nós, esses apóstolos. Mas também São Luís coloca ali no seu tratado, ali sobre um determinado lugar, ele fala do tratado, que ele fala sobre degrau, sobre quem será que vai ficar no primeiro degrau, quem será que vai subir ao segundo, quem será que vai ao terceiro. Então assim, se consagrar a Nossa Senhora, muitas pessoas vão, mas quem vão passar disso? Quem vão crescer espiritualmente disso? Quem vai entender o que é a consagração? Quem vai se deixar ser modelado por ela? Quem vai renunciar ao pecado? Quem vai buscar? Quem vai se esforçar? Esse é o mistério.
Essa é a parte que talvez se enquadra aí com o Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Eis que baterei a porta, se deixar entrar eu serei contigo e eu com ele. Eis que estou de pé e baterei a porta. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 19, a palavra fala, Jesus fala, eu corrijo aqueles que amam. Então a correção de Deus é porque ele nos ama, né? Então São João Maria Vianney vai dizer assim, que na sua caminhada, se na sua caminhada você não bater de frente com o diabo, é porque você caminha na mesma direção que ele. Então a vida de tribulação, a vida de luto, a vida de combate, ele faz parte do dialeto cristão. Não devemos aceitar, devemos combater, não devemos concordar, não devemos pedir, devemos avançar, mas também não devemos nos assustar, nos escandalizar, nos exaltar. Porque aquele que vai buscar estar em Nossa Senhora, certamente será inimigo da serpente infernal, Satanás, assim como ela foi, assim como ela é, assim como está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que estabeleceu ali não só uma palavra de profecia, mas também ali uma inimizade. Porém, eu de ti a mulher tem a tua descendência. Nós que somos marianos, nós que brandamos contra o pecado, nós que já escolhemos a dizer não para o mundo, nós que vamos caminhando, nós que já reconhecemos que sem a graça de Deus somos miseráveis, somos pecadores, somos merecedores do inferno, esses são os que pela graça e misericórdia de Deus serão ali inimigos da serpente, como diz também Apocalipse, num capítulo ali, no capítulo 12, no versículo 17, onde o que era a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás, vai se tornar a primitivo dragão Lúcifer ou Satanás, quando pega o livro do Apocalipse. No capítulo 11 até o versículo 17, nós vamos absorver ou extrair essa verdade do texto. Então aqui, Nossa Senhora ela fala hoje desses apóstolos dos últimos tempos. Diz a palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 2. Se alista para o serviço de Deus, prepara tua alma para a provação. Estou te convocando hoje. Se aliste ao serviço de Deus, se aliste ao serviço da Imaculada Virgem Maria, a exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe, que ele dizia, a Imaculada, eis o nosso ideal. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.